a gente tem uma bandeira aqui no meio. Boa noite, pessoal. Começamos aqui o Giro de Notícias do Quarto Poder. Queremos acolher vocês aí que estão vendo a live após o término dessa live, né? Pedir para que vocês depois dêem uma passadinha lá na nossa página 4 Poder, aqui no Facebook. Tem um Instagram também, que é 4 Poder Oficial, underline oficial. E essas aí são as formas. E tem também o YouTube. YouTube é 4 Poder do nosso canal também lá. Vocês podem seguir a gente lá, se inscrever no canal, né? E fortalecer nosso trabalho. Boa noite, Kemuel. Boa noite pessoal que está chegando aí. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Foi, infelizmente. Enfim, diversos contratempos aqui. Ainda tem a parte da questão da organização aqui do equipamento para a gente poder gravar live. Por isso a gente começou nesse horário. Desde já um pouco mais, tá? Mas a gente vai ser mais breve também. A gente vai falar somente da suprema vergonha do nosso país, que se chama STF. Né? Todo mundo sabe disso. A gente só vai falar alguns trechinhos aqui do que aconteceu hoje, né? Pouca coisa. E responder os comentários na live. Responder os comentários aí. A gente lê umas duas notícias, né, aqui, mas as mais importantes aqui, como essa decisão de Alexandre de Moraes e também essa aqui com o que aconteceu com o policial Daniel Silveira, né? O celular dele foi apreendido, que está aqui na matéria. O celular do deputado Daniel Silveira foi apreendido pela Polícia Federal, né? Nesse inquérito aí agora do Supremo Tribunal que apura ameaças contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Pois é. A gente vai ler as matérias aqui, ler a notícia aqui, comentar com vocês, né? A gente queria que vocês estivessem participando aí, com a gente assistindo, comentasse também o que você acha sobre as últimas decisões do STF. O que você faz um apurado aí, o que você tem, né, de observações sobre essas últimas atitudes do STF diante desses fatos aí que aconteceram recentemente, né? Então sejam todos bem-vindos aí. A gente vai iniciar aqui nossa primeira notícia, porque hoje vai ser VaptVupt. Tem que ser bem rapidinho, né? Só pra a gente marcar território. Isso aí. Digamos. Vamos lá. Polícia Federal faz buscas contra apoiadores de Bolsonaro. E o pico tá subindo de audiência. Um dia após a prisão de Sarah Winter, a Polícia Federal realizou novas ações na manhã desta terça-feira. Endereços de diversas pessoas ligadas ao presidente Jair, em endereços de diversas pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre alvos dos mandados estão o deputado federal Daniel Silveira e o jornalista Alan dos Santos, do portal Terça Livre, além de pessoas ligadas ao Aliança pelo Brasil, partido político que será lançado. Os alvos estão em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação faz parte do inquérito que investiga ameaças contra a Suprema Corte. Daniel? Pois é. Vamos comentar sobre a Suprema Corte brasileira sem correr o risco de ser preso, né? Porque a gente não quer que a Polícia Federal venha bater aqui na nossa casa, na casa do Kemuel aqui e na minha casa. Por quê? Porque se chegarem lá, né, vão acabar pegando todos os nossos computadores, né? Todos os nossos equipamentos doados pelo velho da Havan, o Luciano Hang, e aí a gente vai empobrecer, né? A gente não quer nada disso. Então, já que a gente é cheio de equipamentos aqui, graças a doações do Gabinete do Ódio, então a gente tem que evitar fazer alguma crítica muito contundente, para evitar também que o cabeça... se Deus não. Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes. Evitar que o Alexandre de Moraes tome alguma atitude contra a gente. Então vamos lá, vamos fazer críticas calmas, né? Compassivas. Olha só, ultimamente o STF ele vem invadindo assim, sabe, de uma forma muito explícita os outros poderes. A atitude contra o deputado Daniel Silveira é uma eterna invasão, é uma grande invasão contra o poder legislativo, né? Ele é deputado, ele tem direito à liberdade de expressão, mas também ele é acobertado também, né, pela lei de poder falar qualquer coisa, a liberdade parlamentar de falar, né? Que tem imunidade, né? Imunidade. De imunidade parlamentar. Exatamente, imunidade. Então, parlamentar é o quê? Falar, né? Parlar. Sim. Então, falar pelos eleitores. Então, ele representa toda uma massa que elegeu ele, né? E aí, quando ele vai lá, faz alguma crítica, expõe a sua opinião através de um vídeo, né, fazendo algum tipo de crítica na sociedade, o STF não pode interferir nesse direito que o deputado tem em falar. E quando o STF faz isso, é o quê? É uma tremenda interferência de um poder no outro. Então,
ministro Alexandre de Moraes, Suprema Corte, todos aqueles que estão esticando essa corda, né, já está torando essa corda de limite entre os poderes, mais uma vez ataca aí a liberdade e a harmonia entre os poderes. O legislativo, ele tem o principal papel dele, o principal motivo da sua existência é falar aquilo que os eleitores, aquilo que a população acredita. No caso, cada representante tem a sua parcela da população. Exatamente, foi para isso que o povo os colocou lá, né? Cada representante representa ali uma parcela, um nicho da sociedade que entende daquela forma que aquele parlamentar falou. Se as pessoas não gostarem, se acharem que ele foi errado ao falar aquilo, o que acontece? Não vota nele novamente. Mas não é o STF que vai dizer se existe ali a verdade, se não existe, se aquela opinião é válida, se não é, porque aí você vai estar extrapolando as atribuições do STF, você vai estar extrapolando a liberdade de expressão e vai estar interferindo em outro poder. Né? Então, é isso que a gente vê nesse momento. Os ministros do STF interferindo nos outros poderes. Já fizeram isso muitas vezes com o presidente da República e agora estão fazendo com deputados ligados ao presidente da base, né? No Congresso Nacional. Exatamente. Vamos ver. Deixa eu ver o pessoal que está com a gente aqui. A Daiane, o Jonatas Caetano botou assim: por que o STF também não investiga a esquerda, que também beneficiou de fake news? Pois bem, né? Uma grande pergunta. E por que não faz investigações contra aqueles que propagam fake news na grande mídia, por exemplo? Né? Não somente na esquerda, como partidos políticos partidários. Né? Tem aos montes, né? Não é só dar um Google e ver no site deles, no blog deles, enfim. Né? Uma atrás da outra. Quando você vê agora essas notícias que deram aí sobre o Covid-19, você vai apurar inúmeras fake news. Você vai apurar inúmeras coisas que podem acarretar aí esse tipo de ação, né, justificativa. Né? Existe uma justificativa para punir pessoas que cometam fake news, por exemplo, e afetem o mercado. Porque você quebra a economia do país, você desestabiliza a bolsa. Né? Então gera um prejuízo bilionário para a nação diante de uma informação falsa. Digamos assim, Sérgio Moro vai sair do governo, como disseram um dia antes dele sair, né? Sérgio Moro vai sair do governo. Aí não sai. O que acontece? A bolsa cai, mexe tudo, então fica todo aquele clima, né? E isso prejudica o país. Aí tem alguma punição para essas mídias? Não. Tem alguma punição para quem comete esse tipo de fake news? Não. Agora, se você é aliado do presidente Jair Bolsonaro, aí você é punido até por uma verdade que você diga. Né? Não sei se você viu uma matéria do G1 recentemente, que traz ali dizendo que Bolsonaro processou um chargista, né? O cara que faz charge. Ele fez uma charge lá dizendo que colocando o Bolsonaro, pintando uma suástica, ou seja, chamando ele de nazista, né? Chamando o Bolsonaro de nazista. O Bolsonaro então moveu o processo contra o jornalista e a matéria do G1 trazia que o seguinte, que Bolsonaro estava atacando a imprensa, né? Olha como é a coisa. Você perceba, eu te chamo de nazista, eu ensino que você é um nazista. Se você reagir dizendo que vai me processar, que vai passar pelo crivo da justiça, aí você é autoritário. Aí é você que é o criminoso da história. Veja como é que está a visão da mídia brasileira. O Noblar, para ser mais preciso, no blog do Noblar que ele fez. Ele retweetou, colocou lá a charge, né, onde tinha a cruz vermelha, e aí era o bonequinho do Bolsonaro, representando o Bolsonaro, pintando a suástica, né, em cima da cruz vermelha. Então, isso aí ele coloca explicitamente. Aí a gente tem outro exemplo agora, que a gente não vai citar aqui, não vai ter uma matéria, mas eu vou citar aqui, que é a Thaís Oyama, a jornalista, que agora recentemente insinuou a morte, pedindo a morte do ministro Weintraub, né, da educação. Ele disse, o ministro Weintraub, que não tem métodos educacionais, aí falou, o ministro Weintraub, que Deus o tenha em breve, e voltou a falar o que estava sendo dito. Então você vê, a pessoa deseja a morte do outro assim, explicitamente, e nada é feito. E se fizer até uma fala contra essas pessoas, aí é uma atitude antidemocrática, é uma atitude anti a liberdade. Essa fala, né, Daniel, inclusive esse tipo de fala que deveria ser investigado, né? Tipo, o que é que você quer dizer com que Deus o tenha? O que vai acontecer? Você está prevendo a morte dele? Ou você vai acontecer? Ou você está em comum com alguém para matá-lo?
Pois né? é. Tipo, não tem como, por mais que eu tenha que eu tenha um inimigo, eu tenha muita raiva daquele inimigo, não tem como eu dizer que Deus o tenha, porque se eu disser isso abertamente, então, o que é que eu estou fazendo? Estou ameaçando, né? O que a gente vai compreender é justamente isso. Exatamente, Né? Então esse tipo de fala não é investigada, pô. Não é investigada. Se você criticar, aí você está sendo antidemocrático, você está indo contra a liberdade de imprensa, de expressão, então a gente não consegue mais balizar. Nosso país está num momento, ditaduras vêm a partir do momento que você não tem mais certezas jurídicas. Não existe uma lei que seja perene, que balize a sociedade para a pessoa saber o que é que ela está fazendo. Então, por exemplo, se ela estava lá na Alemanha nazista, né? Você está cometendo tal crime. O seu crime é pensar como um judeu. É guardar economias. O judeu tem essa cultura. Sim. Seu crime é... Você vai colocando leis que você não tem sustentabilidade na realidade, né? Que são tão amplas, que são tão generalizadas, que você apenas vai punir aqueles que lhe interessar. Então, é exatamente isso que a gente está vivendo agora. É exatamente isso que a gente está podendo ver. Cada vez mais o cerco se fechando nesse sentido. As leis vão ficando cada vez mais supérfluas, mais superficiais, e se aplica a tudo. Então você cria, por exemplo, a lei da fake news. Aí você diz, beleza, ok, mas o que é fake news? Quer dizer, fake news é quando você fala... Definir, né? Tem que definir primeiro o que é. Porque se for calúnia, já tem tipificação. Se for difamação, já tem. Existem dispositivos na lei para isso. Agora você diz assim, não, é fake news. Então você taxa qualquer pessoa de fake news e mete essa pessoa na cadeia. Quem é que você vai fazer isso? Com quem? Apenas com aqueles que discordarem politicamente de você. Então, são leis que só favorecem um regime autoritário de elites que estão hoje, que sempre estiveram, na verdade, dominando o nosso país. E agora se incomodam, porque pessoas comuns podem ligar um celular, ligar uma câmera em casa e opinar contra um ministro que está fazendo o seu papel de forma errada. Né? Justamente. Bom, então... vai responder algum comentário? Tem mais algum comentário aí? Não, deixa eu só sair aqui, porque eu fiquei na live aqui, às vezes não aparece. Mas só o Jonathan entrou com a gente aqui, comentou, o Jonathan Caetano, né? A Fabi participando com a gente aí, a Daiane Barreto, pessoal que entrou com a gente aí. Pedir para vocês, quem não estiver seguindo a nossa página lá no Facebook, isso aqui é meu perfil pessoal, né? Então, quem puder dar uma passadinha lá para seguir lá, tá bom? Quarto Poder, que é uma iniciativa de mídia independente nossa. Tem mais uma equipe também que a gente está se formando, está se juntando para trabalhar. E por enquanto é somente o nosso giro de notícias aqui para fazer um apanhado sobre tudo aquilo que acontece no dia a dia da nossa política. Mas mais na frente a gente vai estar adentrando em outros segmentos também para poder trazer para quem nos acompanha. Exatamente. Então vamos aí para a próxima pauta. Vamos lá. O celular do deputado Daniel Silveira foi apreendido pela Polícia Federal. Além do apartamento, a Polícia Federal esteve também no gabinete do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados. O celular do parlamentar foi apreendido. Ele é investigado no inquérito que apura a convocação e o financiamento de aspas, atos antidemocráticos, fecha aspas, e de ameaças, está entre aspas também, ao Supremo Tribunal Federal, com informações do antagonista. E aí, Daniel, você acha que a matéria anterior também você comentou a respeito já dele, mas essa matéria aqui em específico... Em específico é a questão dos atos antidemocráticos, né, que eles consideram. Aí a gente pergunta, meu Deus do céu, o que é ato antidemocrático? Se você está com o povo na rua, você está querendo dizer o seguinte, que existe democracia. Né? Qual é a ditadura que aceita o povo estar na rua? Não existe ditadura do povo, entendeu? Só existe ditadura de um poder sobre a nação. O povo está na base, né? Exato. Seja, como é que quem está na base vai impor ditadura em quem está em cima, quem está na pirâmide? Não existe, é o inverso, Como é que você vai dizer, por exemplo... A história diz isso. Como é que você vai dizer, por exemplo, que um regime onde tem idosas manifestações que tem idosas na rua, crianças, cadeirantes, pessoas com deficiências físicas participando desses atos, como é que você vai dizer que isso aí é um ato antidemocrático? Mas é o que a narrativa imperial aqui está mantendo. É o império da mídia, é o império da desinformação que a gente tem no país. Você bota lá uma faixa de um cara chamando, na própria faixa, somos a favor da ditadura do proletariado. Aí no verbete lá da TV, atos
pró-democracia. Atos pela democracia. Como é que pode você ter atos pela democracia e você tem uma faixa lá? Somos a favor da ditadura do proletário. Não tem como isso. Mas funciona essa lógica na cabeça da mídia brasileira. E às vezes quando isso é a bandeira do comunismo, que tem nada mais nada menos que a foice e um martelo, isso aí tá tranquilo, né? Pois é. Então, esse tipo de coisa é que a gente observa e a gente vê a falta de consenso, né? De lógica dentro dessas argumentações midiáticas que a gente vê no nosso país. Você chega lá e diz assim, não, vamos punir tal deputado, tal pessoa por atos antidemocráticos. Mas peraí, ele foi eleito. Ele está com os eleitores dele. Ele está no povão, na rua. Qual é o ato antidemocrático? Não, porque uma pessoa trouxe uma faixa pedindo intervenção militar. Essa pessoa poderia até ser responsabilizada, mas não pode, não deve ser responsabilizada criminalmente por isso. Por quê? É liberdade de expressão. Né? Você tem o direito você tem o direito até de pedir sua morte, por exemplo. Se eu quero morrer, você tem direito de fazer isso. Você tem direito também de pedir justamente isso, a intervenção militar. Agora, a forma como se fará a intervenção militar aí é outra coisa. E outra, como é que você está usando, né? Você tem uma ideia. A minha ideia é a seguinte, intervenção militar. Se você não concorda comigo, convença-me com outra ideia. E não me censure. Então você, por exemplo, defende o comunismo. O comunismo, gente, matou 100 milhões de pessoas no mundo. Aí a gente vai criar, por exemplo, uma regra, uma lei, para punir quem por acaso falar que é comunista. Entendeu? O nazismo é punido. Existe um consenso. O comunismo deveria ser também criminalização do comunismo, mas... Exato. Tem alguns países já, né? Criminalizado o comunismo. Ucrânia, por exemplo. Polônia. Que passaram pelo regime comunista. Mas o que a gente percebe? É que só é antidemocrático se for favorável ao presidente da República. Se for atos pró-Bolsonaro. Se for atos aí como esses antifas, aí é democrático, é democracia, né? Esse é o grande problema. Porque você tem dois pesos e duas medidas. Né? Exatamente. Esse é o tipo de democracia aí que a mídia ama, né? Enquanto os atos antidemocráticos são esses bem que o Daniel acabou de dizer, né? Que tem idosos lá, que tem pessoas com bandeiras, com a bandeira do Brasil, né? Jovens, enfim, idosos, deficientes, etc. Esses atos praticados por essas pessoas é que são os atos antidemocráticos, né? Enquanto os antifas, que racham até a cabeça dos outros, tocam fogo em policiais, tocam fogo em casas com crianças, quebram vidraças, toca fogo na bandeira nacional, que é um crime contra o nosso país, contra a República. Isso aí é ato democrático, né? Para o G1, para a CNN, enfim, para a grande mídia. Não, é esse detalhe mesmo que eu quero frisar. Você tá lá com uma faixa lá, sou favorável à ditadura do proletariado. Embaixo, no verbete da TV, tá lá assim, atos pela democracia. Como é que pode isso, gente? Agora, do outro lado, você tem as idosas lá pedindo, as tiazinhas do Zap, né? Pedindo lá que o Bolsonaro governe com mais força, que tenha mais autoridade, que o STF se submeta à vontade do povo. Aí é atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos. Você vê que é uma coisa assim que não dá. E, pessoal, não adianta a gente ficar só na internet reclamando também. Né? Eu quero fazer coro aqui ao que falou o Raléu, um amigo meu agora, que chegou agora ultimamente aí, nas minhas redes. Ele falou, olha, não adianta ficar somente reclamando nas redes sociais, porque vai chegar uma hora que essas redes sociais aqui da gente vão ser exterminadas. A nossa liberdade aqui vai acabar. Tem até o PL da deputada Tata Amaral, né? Sim. Que ela define, esse PL traz a definição do que é fake news. Pois inclusive lá no PL, enfim, mas se for aprovado, né, pavimenta ali o caminho para que venham outras leis mais rigorosas e acabe censurando na internet. Exatamente, sufocando de pouco a pouco. Você bota lá uma forma de, não, porque é discurso de ódio. Aí você diz, não, peraí, o que é discurso de ódio? Discurso de ódio é contra minorias de tal, tal e tal. Beleza, mas quem definiu que são minorias? Ah, não, é porque existem minorias oprimidas e tudo mais. Tá, mas quem foi que definiu isso? É a narrativa. É a forma de pensar socialista que vai dizer se você pode ou não. Aí de repente Exato. A gente está aqui na live, tá aí o que morreu aqui na live, de repente a gente fala uma palavra aqui que não convém às políticas de aceitação aí do Facebook. Aí eles derrubam a nossa live. Quer dizer, isso é censura ou não é?
Óbvio que é. Mas o cerco vai se fechando. Eles vão criando mecanismos para tentar controlar a população. E vai chegar uma hora que isso aí vai se tornar insuportável. E aí o povo vai ter que recorrer às ruas, de fato. Né? Tem que haver, né, mobilizações físicas, de encontro entre pessoas que querem o bem do país. Não somente aqui na internet. Né? Eu conheço muita gente aqui, por exemplo, que é de outras regiões do país. Onde você está, você precisa agir fisicamente, praticamente. Para que não fique apenas, por exemplo, vendo essa situação. O STF agindo de forma coercitiva contra pessoas honestas, né? Combatendo pessoas que falam a verdade. Vai chegar uma hora que vai conseguir cercear a liberdade de todos aqueles que se deram, né, deram a cara a tapa, que mostraram a sua indignação. E quando chegar na gente, é que a gente não vai aguentar, porque, de fato, eles estão começando com aqueles que se tornaram mais visíveis de um tempo para cá. Você pega o Alan dos Santos, você pega o Bernardo Kister, né? Você vai alguns deputados que surgiram e tal. Mas para chegar na gente ainda que não tem toda a visibilidade, olha, entendeu? Consegue, por exemplo, dois homens, me fugiu o nome deles aqui agora, depois eu vou dar uma olhada aqui, que foram até a frente da casa do ministro Alexandre de Moraes protestar, estão presos até hoje, ninguém fala nada. A mídia não fala nada, né? Por quê? Porque eles não são conhecidos. Sarah Winter, as pessoas ainda fizeram aquela campanha contra esse tipo de arbitrariedade. Mas esses dois outros estão mais de mês presos. Entendeu? Então pessoas comuns serão presas e ninguém vai notar. Ninguém vai dar nem bola. Enquanto isso, né, aqueles bandidos, assassinos que acabam de, por exemplo, de matar um policial, são soltos na audiência de custódia, sai lá zombando e todo mundo sai sorrindo, né? Essas coisas. Enfim. Então, de fato, é uma coisa assim que a gente precisa. A gente tá triste porque a gente vê que elegemos um presidente, né? Elegemos um representante parecido com o povo, mas ele não consegue governar só. Sozinho ele não consegue fazer muita coisa. Então você tem lá o STF impedindo a cada medida que ele toma, toda vez que ele toma uma decisão, o STF vem e barra, e derruba, e derruba, e derruba. Quando ele não é o STF, é o Congresso, e o presidente fica sem saber sem poder fazer alguma coisa. Com as mãos atadas. Mãos atadas. Então, ou o povo entra nesse jogo de uma forma decisiva, atuante, fiel aos valores que regem essa nação, ou então o presidente não vai ser capaz, será tão massacrado que em 2022 volta, até o próprio PT, né, porque as pessoas vão dizer, poxa, mas o Bolsonaro disse que o PT era ruim, mas ele é pior, porque a mídia me disse, então vou votar 13 novamente. Volta o PT, e aí, minha gente, voltando o PT, descambamos para a ditadura total mesmo, sem saída. Por quê? Tudo aparelhado. Mídia, tudo. Quando a mídia noticia esse tipo de coisa que o Daniel acabou de dizer, né, que diz que Bolsonaro é pior do que o PT, né, é só a gente fazer pesquisa na internet, né, que você tem que usar, por enquanto você tem acesso livre à internet ainda, e tomara que a gente continue tendo ainda, né, acesso livre à internet. Sim. Você tem que usar a internet a seu favor, pesquisar e ver que de fato o PT foi muito pior, e Bolsonaro pode ter os defeitos que tiver, ele é muito melhor do que 100 vezes o PT, enfim, os governos anteriores, né? O que a gente percebe é que o roubo à nossa nação sustentou muita gente para sustentar o PT, entendeu? Os discursos favoráveis ao petismo. Você rouba bilhões, distribui entre uma galera e diz, agora vocês vão trabalhar para mim. STF trabalha para mim. Entendeu? Exatamente. Vocês todos aí chegaram aí nesse cargo de poder, de vida satisfatória, de vida cheia de mordomia, por causa da indicação aqui minha. Então vocês agora vão trabalhar juridicamente para o meu partido, para nós. E é isso que o STF vem fazendo há muito tempo. Trabalhando para o petismo, trabalhando para o tucano petismo. Exato. A gente tá falando aqui o que está em alta, que são esses inquéritos absurdos de fake news, de investigar supostas ameaças, né? Mas no passado também vale sempre ressaltar que o STF derrubou a condenação, né, após segunda instância, o Daniel, para beneficiar bandidos corruptos, inclusive beneficiar o maior ladrão do Brasil, que é Lula, não é? Então não é de agora que o STF vem... Prisão em segunda instância. Você tinha um consenso, porque há um ano e pouco antes, o STF tinha decidido sobre isso. Voltaram atrás. Quem mudou o voto? Gilmar Mendes. O homem que mais solta bandido nesse país. Gilmar Mendes mudou a cabeça, mudou a interpretação.
e assim colocou para a rua um monte de bandido perigoso, como por exemplo o José Dirceu, como por exemplo Lula. Porque mais perigoso do que um bandido que esfaqueia, que rouba um celular, é um bandido que desvia bilhões e que tem capacidade de manipular uma nação toda. E isso foi colocado à disposição de novo das ruas aí para poder fazer campanha, para poder mentir, né? E o STF, não, em bem. prática, não tem nenhuma ação de combate. Não, né? Ele faz, não tem problema não, a gente pode soltar aqui o assassino do jornalista Tim Lopes, foi solto, né? Né? Enquanto isso, fazem busca e apreensão na Cardeal dos Santos, Sarah Winter, não sei o quê. Olha, veja só, o Jonatas Caetano botou aqui assim: essa militância de esquerda é uma contradição imensa, pois eles brigam por aquilo que eles não põem em prática. É a velha tática da esquerda. Você luta por uma pauta ideológica, né, que não vai ser colocada em prática. É o discurso do público e o discurso para dentro da militância. Existe uma diferença. Na militância, você revela exatamente o que você pretende fazer com a sociedade. No público, você apenas leva as esperanças, os discursos esperançosos para as pessoas. Né? Então você vai lá e, pelo pobre, pelo negro, pela mulher, pelo não sei o quê, pelo homossexual. Dentro da militância, você debate o que de fato você quer fazer quando você possui o poder em suas mãos. Cercear liberdades, impor ditaduras, controlar opositores, controlar a mídia, controlar a igreja, a religião. Esse é o discurso vigente dentro das militâncias, né? Como o Jonatas Caetano falou aqui. É uma verdadeira inversão de valores que eles pregam dentro da militância. E fora da bolha ali, da militância, você tem esses discursos que é para pegar gente que está despreparada, que não tem capacidade de raciocinar ainda. Por isso também usam mulher, essas coisas. Usam termos eufêmicos, né? Eufemismo, como por exemplo a regulamentação dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, quando na verdade isso é um eufemismo para não dizer o termo censura explícita, mas implicitamente o que ele está querendo dizer é censura. Vamos lá, o Eric Matheus colocou aqui. Gostei. Preciso de pessoas assim, que queiram questionar a gente, não apenas mostrar a mesma ideia, né? Vamos lá, o Eric Matheus botou assim: quem pediu busca e apreensão na casa de Orlando Santos foi o Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro não tem uma mínima culpa no cartório? Vamos lá. Ele fez a pergunta aí. Pergunta. Quando um presidente indica uma pessoa para um cargo como a PGR, né, o que mais se cobra dele é a isenção. É pessoa que esteja lá, né, para não fazer trabalho de militância política. Por exemplo, no STF. Quando você coloca alguém lá no STF e essa pessoa demonstra... Vamos pegar o exemplo do Joaquim Barbosa. Né? Joaquim Barbosa coordenou o mensalão. Foi indicado pelo Lula, mas foi ele que coordenou o mensalão. Então você via que existia uma independência ali. A partir do momento que o Aras tem esse tipo de atitude, o que a gente pode presumir? Ele é independente. Ele manda os pedidos que chegam até ele despacha. Agora, há razão nisso? A gente gostou disso? A gente acha que é justo isso? Óbvio que não. Mas o que o PGR está fazendo, Matheus? Ao meu ver. Né? O PGR está fazendo o seguinte: está dando seguimento às investigações, né? Porque sabe que isso, de fato, não caracteriza crime. Você tem lá inquéritos ilegais, que ele já falou, já se posicionou, dizendo que o inquérito como estava não deveria continuar, o das fake news, né? E esse novo inquérito é sobre a questão dos autoritários, né? Que existe um incentivo, apologia ao autoritarismo e tal, antidemocrático, atos antidemocráticos. Esse tipo agora de inquérito que surgiu, né, diferente do fake news, ele vai vir com a análise para saber se foi bancada aquela manifestação cujo Bolsonaro foi lá, subiu no carro, falou, por deputados. Por exemplo, o Daniel Silveira. Então, o que o PGR fez? Deu um despacho, deu autorização para que a investigação, né, fizesse a apreensão aí. Né? Agora, o PGR vai ter que fazer isso. Óbvio que ele não vai trabalhar lá para esquivar-se sempre que houver algum tipo de investigação contra apoiadores do presidente. O que a gente está dizendo aqui? Não é que não deva ter a investigação. Investiga-se, né? Mas baseado em crimes, baseado em algo constitucional. Né? E, por exemplo, um deputado como o Silveira, se ele tem liberdade para falar, o que estão acusando ele? É por causa do vídeo que ele fez. Né? O vídeo que ele diz assim,
os antifas lá, né? E ele por ter participado da manifestação. Ele fala que os antifas, eles falam que nessas manifestações aí pró-Bolsonaro tem muito policial apaisano, armado, que esses policiais podem acabar, se forem agredidos, podem acabar reagindo e acabarem em legítima defesa matando um desses, né? O que Sim. ele falou, o que ele deixa claro é isso, em nenhum momento ele fala que ele ameaça matar a antifa, né? No vídeo ele não deixou claro isso. Agora, vamos lá, quer fazer crítica ao Bolsonaro? A gente pode fazer inúmeras, né? Pode fazer inúmeras críticas, não vamos achar que não, porque o Bolsonaro nunca erra. Óbvio que ele erra. O presidente é um ser humano e ele tem inúmeras decisões para tomar durante um dia e um ou outro ele vai errar. Aí digamos, errou em botar o Aras lá, ele falou pelo equilíbrio, né, que era o tal do 7 para cima, é o tal do, tem que estar equilibrado aí, pauta econômica, pauta ambiental, pauta de questão de moral, né, essa parte cultural, pauta de segurança pública, pauta de combate à corrupção, enfim, ele tem que ter um equilíbrio. E aí colocou o Aras lá. Então o Aras não é perfeito. A decisão que o presidente fez em botar ele lá também não é das melhores, não é das perfeitas. Ele só poderia colocar uma pessoa lá alinhado 100% com a pauta Bolsonaro se tivesse essa pessoa, mas não tem. Não tem. Entendeu? Você, não, mas tinha o Ailton Benedito. Sim, mas o Ailton Benedito não estava dentro dos mais requisitados, mais apontados para ser indicado. E se ele coloca lá e gera todo um problema de gestão dentro do MP, né, ia ser um problemaço para o Bolsonaro. Então o Aras foi lá, pacificou, conseguiu conversar com todos os grupos, porque existem ramificações dentro do MP, e conseguiu levar aquela união ali em busca de um projeto em comum. Agora, porque o Aras é petista, porque foi para não sei o que ele já disse e tal. Até agora não se tem essa comprovação de que o Aras fez algo para favorecer o PT. Em nenhum momento. Até esses fatos contra esses deputados bolsonaristas e os bolsonaristas em si não são necessariamente, né, atos petistas. Não são, a gente percebe que não há aí uma inclinação ideológica por causa disso, mas ele está dando seguimento a investigações. Né? Mas, eu diria como o Bernardo Kister, até agora, 7 para cima. Eu diria. Ele está atuando até ali como mais ou menos atuou o ex-procurador, aliás, teve Raquel Dodge, e antes da Raquel Dodge teve Rodrigo Janot, né? Sim. Rodrigo Janot foi indicado por Dilma, né? Sim. Mas ele agiu bem, ele foi em alguns momentos imparcial. Sim. Até. Né? E o procurador-geral está fazendo a mesma coisa. Agora, o que a gente quer de fato? A gente quer que haja transparência na aplicação das leis, das investigações. É só isso que a gente quer. Você quer investigar o Bolsonaro? Pode investigar. Qual o crime que você está apontando aí? Não, porque ele quis interferir na PF. Vamos fazer investigação. Beleza, pode fazer. Queríamos que o vídeo saísse. E o vídeo saiu. Foi liberado para que todos pudessem ver. O vídeo da reunião ministerial. Então, transparência é o que a gente quer. Agora, não se pode criar um crime que não existe, como a fake news. Você não pode tentar atribuir ao presidente da República uma coisa que ele não fez. Você não pode conspirar, né, nos bastidores contra o presidente, como que a gente percebe que o STF faz. Entendeu? Então, é isso que a minha visão em relação a esses problemas republicanos que a gente tem. Não é que o presidente sempre esteja certo. Não. Ele vai errar aqui e acolá. É um ser humano. Mas é necessário entender qual é a opção a Bolsonaro. Essa é a questão, entendeu? Politicamente você diz assim, não, mas Bolsonaro é terrível. Tá bom, beleza, concordo, vamos lá, tamo junto aí. Mas qual é a opção a Bolsonaro? Aí você diz assim, não é esse, é aquele. Não tem uma opção no cenário político com capacidade eleitoral melhor que o Bolsonaro. E no exato momento ele está eleito. É para ele que a gente precisa, é ele que a gente precisa apoiar para enfrentar um sistema que de fato está apodrecendo o nosso país há anos. Então, exatamente. Poxa, não, mas o Sérgio Moro vai vir em 2022 e vai... Tá bom, mas você já sabe o que o Sérgio Moro defende? Eu sei o que o Bolsonaro defende. Tudo que o presidente fala, eu acredito que está saindo do seu próprio coração. Não foi um marqueteiro que disse, Bolsonaro, fala isso, fala aquilo, que vai funcionar. Não. Até porque também o que ele falou desde a campanha, né, algumas promessas que ele fez, que já cumpriu, inclusive, e por cumprir, a gente mostra que o discurso que ele fazia é realmente coerente, né? Sim, pois é. Então, assim, deixa eu ver aqui mais algum comentário. O Romildo botou, muito bom, rapazes, obrigado. O Joel botou assim, esses dias não estou podendo acompanhar por motivos pessoais. Joel, meu irmão, é o seguinte, a gente passou aí uma semana sem fazer, porque eu peguei a peste chinesa lá, né? O vírus chinês.
peguei o Covid. Né? Então eu passei aí uma semana de molho, mais que uma semana, 2 semanas quase. Né? Mas aí a gente retornou agora, segunda-feira, ontem, né? Hoje aí a gente vai seguir nossas programações aqui. Mas em breve a gente vai estar com a nossa equipe do Quarto Poder fazendo outras atividades, né? Atividades de rua, reportagens, entrevistas, coisas mais interessantes aí para mostrar a vocês, não somente aqui o bate-bola da gente no Giro de Notícias, beleza? Exatamente. Então, bom, então por hoje é só, né? Tem mais um comentário, não? Por hoje, queria só ver o que o Joel botou assim, concordo, Moro tem ideologia tucana. É o que eu acho também. Tá, Joel? É o que eu acho, entendeu? Eu não acho que o pessoal fala assim, mas Moro é muito melhor que o Bolsonaro, porque Moro não tem os filhos, Moro não tem... Gente, mas quando chegar na presidência, tá? Você tem você investiga a vida do cara, esses caras fazem, o que essa oposição faz, eles investigam a vida do cara até para saber se você xingava, se você apelidava uma menina na sala de aula quando você era criança, como fizeram com o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chama mulher de gorda. Quando? Quando ele era do ensino fundamental. É isso que eles vão fazer com o Moro também, se o Moro chegar lá. Eles vão plantar notícias falsas, eles vão criar narrativas. Se Moro não tem filho lá para poder atribuir corrupção, vão atribuir a mulher dele, vão atribuir... Tudo isso é uma narrativa política que se cria para desestabilizar governos. E o que eu mais vejo o Bolsonaro sofrer é isso. Né? A cada 5 acusações, 4 são mentiras. E uma é uma meia-verdade. Então, o Moro, ele também... não vou dizer aqui também que o Moro não pode, porque o Moro é um bandido. Não acho que ele seja um bandido. Mas eu acho que ele favorece causas de uma elite brasileira que sempre se aproveitou nas nossas costas. Entendeu? Sempre. Você acha que o Moro não vai conversar com a Globo? Imagina aí, os marinhos chegam lá, ô Moro, senta aqui pra gente bater um papo, o que ele vai fazer? Vai não. Não, ele vai... como é? Veja bem. Se os marinhos chegar lá e disser, Moro, senta aqui pra gente bater um papo, o Moro senta. O Moro faz um acordo com a Globo, um jogo rápido, pessoal, passa a bola pra cá, passa pra lá, acabou. Quem é que a Globo não quer conversar? É com o presidente Bolsonaro. Né? Não tem diálogo com quem rouba bilhões dos nossos recursos, dos nossos dinheiros, dos nossos impostos. Né? Então, assim, o que eu vejo é isso, mais ou menos. O Moro não tem a identificação popular capaz de quebrar o sistema. O presidente tem. Só que saiu uma parcela gigantesca do seu apoio aí, saiu fora. Porque o presidente falou um palavrão. Não, porque o presidente, os filhos dele, isso. Não, porque... Minha gente. Ei, ô Daniel, sabe quanto foi que o Bolsonaro cortou da mídia? Você sabe mais ou menos quanto foi a cifra que ele cortou? Pode dizer, se souber. 6 bi, foi isso mesmo? 6 bilhões? 6 bilhões. Você imagina a 6 falta, bilhões da mídia. a falta que isso faz. 6 bilhões, meu amigo. Meu amigo, se você me der 100 reais dinheiro aqui público, hein? 100 reais por mês aqui pra gente fazer isso aqui, eu falo que... Não, mentira. Fala o que você quiser não. Fala o que você quiser não. Mas vou ficar muito feliz, vou poder comprar alguns equipamentos, algumas coisas aqui. Agora imagine você ter 6 bilhões do governo federal. Você fala o que ele mandar. Você diz assim, nós somos ruins. Aí você vai lá ao vivo e diz, por quê? Porque está pagando. O que o Bolsonaro fez? Fechou essa torneira de transmissão de recurso público para as empresas de Fora mídia. a Lei Rouanet, que era 30 milhões, reduziu para 1 milhão. Pois é. Podia captar, né, até 30 milhões. Então você pega... E ele disse que ainda era muito, viu, Daniel? Quem? Ele disse que Bolsonaro falou que, ó, Eu também acho. vou reduzir aqui para 1 milhão, mas ainda é muito. Eu acho. Porque imagine só, gente, o artista que precisa de incentivo é aquele que está no sinal, é aquele que está na praça, é aquele que está na frente do shopping ali, pedindo, fazendo sua arte. É aquele artista que precisa de incentivo. Não é o bichão, não, o Caetano Veloso. Então por isso que você não precisa ter 1 milhão destinado para aquela obra. Claro que existe obra, por exemplo, artes, por exemplo, teatro, né? Orquestras, coisas que são mais caras, de fato. Mas, poxa, 1 milhão para quem está começando é muita coisa. Então você pega lá 200 mil reais. Poxa, já dava uma grande ajuda. Caetano Veloso, se ele marcar um show aí, ele consegue esse dinheiro rápido. Nossa, entendeu? claro. Ou seja, com a iniciativa deles mesmos, lá com o dinheiro que vai ser arrecadado do público e tal, ele consegue rápido. E para quem então dinheiro público, né, para financiar seus shows? Pois é. Eu diria até assim, que já que ele consegue, já que eles são tão bons, por que eles não apostam nisso? Ao invés de querer ficar mamando na teta do governo. Né? Aposta no teu talento, pô. Tu não é tão bom, tu não é tão reconhecido, tão popular. Aposta na tua música, aí, no teu CD. Mas não, eles preferem ficar grudado no governo e mamando eternamente. Né? Mas,
por hoje, né, pessoal, a gente começou um pouco tarde aqui, o Kemuel foi trabalhar, chegou um pouco mais tarde hoje, e aí a gente não pôde ter mais tempo aqui pra gente conversar. Falamos apenas do STF, que é uma vergonha nacional, tá? Pois é. O STF não é vergonha porque está combatendo o bolsonarismo. Não, o STF é vergonha porque libera bandidos da cadeia. Você tira estupradores da cadeia e você coloca uma jovem que milita politicamente por algo. Você solta assassino de jornalista, né? Você Tipo solta como Tim assassino. Lopes, por exemplo. Você solta o maior ladrão do Brasil. Você Como solta corruptos. É por isso que o STF é uma vergonha. É porque o STF luta contra o país. Não é porque ele está combatendo o Bolsonaro, o bolsonarismo. Somente. Né? Então a gente deixa claro aqui a nossa total repugnância pela essa Suprema Corte enquanto pessoas que lá atuam, né? Claro que a instituição é importante, toda democracia tem uma Suprema Corte, mas essas pessoas que atuam nessa Suprema Corte brasileira, esses agentes que atuam lá politicamente, voltados para uma ideologia, esses sim merecem nosso total repúdio, nosso total desprezo, porque não fazem a justiça acontecer nesse país. Exatamente. Bom, então é isso aí, pessoal. Tem algum comentário? Chegou um comentário? O Joel botou aqui, gostei muito dos comentários. Obrigado, Joel. Eu também gosto muito de você, cara. Você que é um cara patriótico e gosta muito da atividade em prol da nação. Então, fico feliz aí com a nossa audiência que participa com a gente. São nossos irmãos aí. Valeu, amigo. Amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo horário também. Viu? O Marcelo Pereira Vieira botou assim, e a respeito da quebra do sigilo bancário do deputado federal, o general Girão. Boa aí, ó. Esses ministros do STF estão deitando e rolando. Pois é, eu vi também matéria sobre isso, a do Girão, né? O Girão teve essa quebra de sigilo bancário, mas pô, qual é a motivação? Gente, na cabeça dos ministros do STF existe uma conspiração militar para tomada do poder, entendeu? Existe na cabeça de Barroso, no Roda Viva ele falou que não, mas a gente tem que ver com muito cuidado porque os militares podem estar tramando algo de ruim para a nação, para a república. É isso que passa na cabeça dessas pessoas. E o ministro Celso de Mello acha que Bolsonaro é nazista, tem isso também, né? Celso de Mello confirma as teorias que a esquerda prega, nazista, e ele vai lá e fala a mesma coisa. Ele é um ministro da Suprema Corte. E ele fala a mesma coisa. Aí você tem esse tipo de atitude de quebrar sigilo bancário de um general, né? Para intimidar as Forças Armadas. Porque você sabe que quando você faz isso, né, você está passando uma mensagem para os outros companheiros ali, generais e outros militares. Olha, cuidado que a gente está chegando em vocês, olha, a gente vai pegar vocês. Então, a atitude contra o deputado do Rio Grande do Norte, Girão, né, é uma atitude já querendo ameaçar a autonomia das Forças Armadas, ameaçar e mostrar quem é que manda no país. Porque agora, recentemente, eles disseram que as Forças Armadas não vai poder moderador nada. Não vai decidir nada. Ou seja, tá escrito na Constituição, tá escrito lá isso, mas, enfim, ignora a Constituição. É a gente que decide aqui. Pois é. Então, assim, pessoal, amanhã a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa questão do Girão, a gente vai adentrar mais nisso, aprofundar, né? Mas por hoje, é mais ou menos isso aí que a gente queria tratar. Né? Subam também a hashtag aí, STF Vergonha Nacional, porque de fato, esta corte nos envergonha e está nos envergonhando muito ultimamente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Valeu. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai tentar fazer essa live mais cedo amanhã, né? Se Deus exatamente, quiser. no horário certo, né? 8h30. Exatamente. Valeu. Valeu, pessoal.